Nós vamos agora ler o texto que servirá de base para a nossa exposição bíblica desta noite, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 18, dos versos 13 a 27. Livro do Êxodo, capítulo 18. Eu vou ler e peço a você que acompanhe a leitura, os versículos de número 13 a 27. Assim lemos na Santa e Bendita a palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Meus irmãos, nós estamos praticamente terminando a primeira divisão do livro do Êxodo. As grandes partes do livro do Êxodo são 3. Na primeira parte nós vemos Deus tirando o povo de Israel da escravidão do Egito com as pragas, enviando Moisés até eles, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto e chegando até ao Monte Sinai. A chegada ao Monte Sinai acontecerá no próximo capítulo, capítulo 19. Então, esse traslado, essa transferência do Egito para o Monte Sinai, com milagres, com as pragas, sob a liderança de Moisés, esse é o assunto do primeiro terço do livro do Êxodo, da primeira das suas 3 grandes partes. A segunda parte começa no capítulo 19 e se relaciona com o estabelecimento da aliança. Deus chama o povo de Israel até o Monte Sinai e dá àquele povo as suas leis, os seus mandamentos, e estabelece com eles um pacto soberanamente administrado, uma aliança na qual Deus promete ser o Deus daquele povo, abençoa aquele povo e em troca soberanamente requisita absoluta obediência e lealdade. E a terceira parte do livro do Êxodo se relaciona com a construção do tabernáculo, uma casa na qual Deus vai habitar no meio do seu povo. E Deus então dá a Moisés todos os detalhes dos móveis do tabernáculo, que são detalhes ricos em simbolismo, como nós haveremos de ver. E essa então é a terceira e última parte do livro. 3 partes: o Êxodo propriamente dito, a aliança e o tabernáculo. Terminando a sessão do Êxodo, nós estamos no capítulo 18. E nós já vimos que durante toda esta sessão, tudo o que está acontecendo é uma prefiguração da obra de salvação. Nós também estávamos escravizados pelo pecado,
presos ao reino das trevas por conta do pecado de nossos primeiros pais, mas pela ação divina, soberana, fomos extraídos poderosamente desta escravidão e inseridos amorosamente no reino de Deus, na salvação. Figuradamente, estamos caminhando para Canaã, estamos indo para o reino celestial, e tudo o que acontece na primeira sessão, nas 3 grandes partes do livro do Êxodo, descreve esta nossa caminhada. Nós já vimos, portanto, que a libertação do Egito se referia à salvação. A peregrinação pelo deserto se refere à jornada da vida cristã. As dificuldades pelo deserto se referem às provações que Deus usa para a nossa santificação. Nós vimos também que quando Jetro se aproxima de Moisés como um midianita, como alguém que não é pertencente ao povo de Israel, e ele diz: agora eu sei que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Nós também temos uma prefiguração da comunicação do Evangelho a todos os povos do mundo. Ou seja, Moisés está levando o Evangelho, a boa notícia, a verdade de Deus, a comunicação de que o Deus de Israel é o soberano Criador dos céus e da terra a outras nações, quando o seu sogro entende quem é o Deus verdadeiro. E o que é curioso aqui é que a gentileza é devolvida. Moisés abençoa Jetro com a comunicação das obras do Senhor, e Jetro abençoa Moisés com um conselho que praticamente salva a vida de Moisés. E o que nós vamos ver, portanto, aqui também é uma prefiguração. É o fato de que gente de tudo quanto é lugar do mundo estará reunido para servir a Deus, e que um vai ajudar o outro, e que não importa a procedência, não importa o tempo de membresia na igreja local, não importa se você nasceu no lar cristão ou veio de alguma outra religião pagã, mas se você se juntou ao povo de Deus e creu no Deus verdadeiro, você pode ser útil. E esse é o recado central aqui desta passagem. Ou seja, Deus quer montar para si, formar para si um povo composto de gente de todas as nações, e quer que essas pessoas ajudem umas às outras. Moisés abençoou Jetro, comunicando a ele tudo que Deus havia feito. Jetro abençoou Moisés com um conselho de sabedoria. É curioso aqui, meus irmãos, que apesar do conselho vir de um lugar inesperado, onde já se viu Moisés, o homem que fala com Deus face a face, o homem que encontrou Deus no Monte Sinai, na sarça ardente, o homem que realizou sinais miraculosos a mando do Senhor, que carregava o cajado de Deus em sua mão, o homem que vai subir o Monte Sinai mais tarde, tinha coisa para aprender com um midianita pagão, que chegou nos 47 no segundo tempo, depois que todo o êxodo já estava realizado, e ele ainda tinha muita coisa para aprender, estava quase morrendo aqui de canseiro. E essa figura, portanto, deve nos lembrar do que é que Deus está fazendo quando reúne o seu povo. Você já parou para pensar na humildade necessária para um homem do calibre de Moisés, com a liderança que Moisés já tinha sobre o povo de Israel a estas alturas, aceitar um conselho de alguém que não tinha acompanhado nada do que estava acontecendo nos últimos anos? Nós vemos que Moisés precisou relatar a Jetro tudo que Deus tinha feito, ou seja, Jetro não estava sabendo de nada. E ainda assim, Jetro tinha algo a ensinar a Moisés. Aqui então, já deve ficar para nós uma importante lição de humildade. Humildade porque a gente pode aprender com todo mundo. E às vezes a gente se coloca no pedestal dizendo: eu tenho tal experiência religiosa, eu tenho tanto tempo de vida cristã, eu tenho tal e tal curso, eu tenho tal e tal procedência familiar. E isso não significa que não possamos aprender com todos aqueles que nos cercam. E que Deus não esteja satisfeito que as coisas sejam assim. Você viu no texto que nós vemos em Gálatas que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Você cantou comigo a música que diz que foi pago um alto preço para que fôssemos um e caminhássemos lado a lado
edificando a igreja do Senhor Jesus, e isso agrada a Deus. E Moisés precisava ser humilde aqui para reconhecer a sabedoria do conselho de Jetro e colocá-la em prática. Para reconhecer que de um midianita, estranho ao povo da aliança divina, ao povo de Israel, alguém que não viu nada das grandes manifestações do que Deus havia feito no Egito, alguém que precisou se atualizar dos feitos de Deus pela boca de Moisés, ainda assim o abençoou com este conselho. Mas não é só para ouvir conselhos que Moisés precisava ser humilde, não. Ele precisava ser humilde para entender que precisava de ajuda. Queridos irmãos, como é difícil às vezes a gente admitir que não dá conta de fazer tudo sozinho. Às vezes nós somos perfeccionistas. Ninguém faz do jeito que a gente faz. Ninguém faz na velocidade que a gente faz, com o capricho que a gente faz, com o zelo que a gente faz. Se for para fazer de novo o serviço do outro depois que ele fizer, eu prefiro fazer eu logo desde a primeira vez. E assim nós vamos encontrando uma dificuldade tremenda em delegar, vamos encontrando uma dificuldade tremenda em chamar outros para que trabalhem ao nosso lado, e podemos nos encontrar numa situação semelhante à de Moisés. Nós não temos elementos aqui no texto que nos permitam acusar Moisés de orgulho e de vaidade. Mas nós podemos dizer que muitas vezes nós nos colocamos em situação semelhante à de Moisés por pensar que ninguém poderia fazer o que nós fazemos. Ou no caso de Moisés, talvez isso fosse um pouco mais justificado do que no nosso caso. O próprio texto sagrado vai nos dizer em muitos momentos que ninguém tinha com Deus a intimidade que Moisés tinha. E de fato Deus escolheu Moisés para, através dele, abençoar o povo de Israel. Foi Moisés quem liderou o êxodo, foi Moisés quem liderou as pragas, foi Moisés quem estava guiando o povo pelo deserto. E agora Moisés, justamente com uma expectativa saudável, se punha para ajudar o povo, mas a tarefa era muita. Numa congregação pequena como a nossa, nós já temos demandas grandes. Eu não preciso ser nenhum tipo de profeta com revelamentos, que revelação eu já não acredito. Estou falando revelamento que é para parecer caricato mesmo, mas para dizer que aqui nesta noite tem alguém com problema de saúde, tem alguém com problema financeiro e tem alguém com problema de relacionamento. Eu sei que tem. É estatística, não é profecia. E quando nós estamos lidando com essas coisas, essas demandas, elas são sempre urgentes. E isso não para. A tarefa pastoral, a tarefa da liderança do povo de Deus, que Moisés era chamado a fazer, é uma tarefa semelhante à da dona de casa. Acabou de lavar a louça do almoço, já tem louça da janta. Acabou de passar o pano no chão, vem alguém e pisa em cima. Acabou de resolver um problema, aparece outro. E isso nem sempre é reconhecido. Eu lembro com graça de um rapazinho de 9 anos lá em São Paulo, que um dia chegou para mim, e na época eu só trabalhava no pastorado. Só. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, você trabalha com quem? E eu olhei para ele e falei: trabalho sendo pastor. E ele disse assim: não, fala sério, na boa. Eu perguntei para mim, dá uma resposta aí para mim. Eu falei: não, trabalho sendo pastor. O olho dele encheu de lágrimas. Ele olhou para mim e falou assim: nossa, pastor, eu fiz a pergunta para você na maior sinceridade, você não trata desse jeito. E às vezes esse tipo de coisa nem sequer é percebido, mas chore com alguém que está chorando. E saia de um funeral às 2 horas da tarde, vá para uma festa de aniversário de uma criança 1 hora da tarde. Chore com a mãe que perdeu o filho e vá se alegrar com a mãe que acabou de ganhar o filho no mesmo dia. Aconteça como já aconteceu comigo, ir a um velório de 3 crianças, irmãs que morreram num acidente de carro. E chega em casa e encontra a sua filha da mesma idade da caçulinha que morreu, esperando para brincar com você. Gente, isso cansa. Isso derruba a gente. Agora você imagina Moisés, sentado diante de 600 mil homens com suas famílias. Estimamos algo em torno de 2 milhões de pessoas. Imagina a fila. E ele sentado desde o nascer do sol até o pôr do sol, e o povo esperando. Esperar já não é fácil. Esperar em pé já é mais difícil ainda. E em pé no sol do deserto, você imagina. E agora, nós nos solidarizamos com Moisés. Quem poderia fazer aquele serviço se todos os processos de Deus aconteceram através de Moisés? Se toda a revelação que Deus trouxe ao seu povo ele havia entregue a Moisés, como pensar diferente?
esperar outra coisa. Mas Jétro é aquele que olha com a análise crítica suficiente e que tem a perspicácia, a percepção adequada para dizer: Moisés, isso aí que você está fazendo não é bom. E as palavras de Jétro são interessantes porque Jétro vai dizer assim no verso 14: que é isto que fazes ao povo? Primeira preocupação de Jétro é com o povo. Por quê? Porque se você tentar fazer tudo sozinho, não é só você que vai sofrer, não, Moisés. O povo também vai, porque você não é suficiente na obra. Está mais do que claro isso, porque olha o tamanho da fila. Olha quantas essas pessoas estão esperando. Depois, em outro momento, Jétro também vai dizer, não é bom o que fazes. Verso 18: sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Então você está prejudicando a si mesmo, mas você também está prejudicando aqueles que você lidera. E agora então Jétro vai dar alguns conselhos a Moisés. O que é importante, particularmente a nós presbiterianos, é que aqui nós vemos o germe do estabelecimento de um sistema de governo no povo de Israel. Nós somos conhecidos como a igreja presbiteriana. E hoje pela manhã nós tivemos chance de dizer que isso é um destaque a um dos aspectos da nossa doutrina. Os presbiterianos dão grande ênfase à doutrina da aliança, e por isso batizam as suas crianças. Dão grande ênfase à doutrina da soberania de Deus, e por isso creem que é Deus quem escolhe aqueles que haverão de ser salvos. Mas os presbiterianos também têm um distintivo na sua forma de governo eclesiástico, que é um governo compartilhado pelos presbíteros, e por isso são conhecidos por causa desta particularidade, nossa forma de governo. Presbítero é uma palavra grega que significa ancião. E o que você está olhando aqui é o estabelecimento dos anciãos como líderes do povo de Israel. Gente que vai assumir uma carga compartilhada. Nós não tínhamos ouvido falar sobre anciãos no livro de Gênesis. Você lê todo o livro de Gênesis e até aquele momento em que José está sepultando seu pai Jacó no Egito e está preocupado com seus ossos para que sejam levados para a terra de Canaã mais tarde, você não ouve nada sobre anciãos. Os chefes e os líderes do povo de Deus, lá no livro do Êxodo, eram os patriarcas. Quem era o chefe do povo de Deus na época de Jacó? Resposta: Jacó. Quem era o chefe do povo de Deus na época de Abraão? Resposta: Abraão. Mas quem era o chefe do povo de Israel nos 430 anos em que eles estiveram escravizados no Egito? De alguma maneira que a Bíblia não nos conta, os anciãos de Israel se estabeleceram como líderes do povo. Nós só sabemos desses anciãos porque quando Moisés encontra Deus no Monte Sinai e ele chega no Egito para contar ao povo que Deus o enviou como libertador, então ele reúne os anciãos e fala com os anciãos. E os anciãos já estão lá. E essa estrutura de governo vai se perpetuar ao longo de toda a Bíblia. Mas aqui, esses anciãos serão investidos de autoridade. E a autoridade passa a ser compartilhada de maneira formal. E isso estabelece um padrão que vai se perpetuar até no Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas como era esta liderança compartilhada? Uma liderança que Moisés precisava reconhecer em humildade, que ele precisava reconhecer para o seu próprio bem e para o bem do povo, que ele precisava reconhecer para apontar para aquilo que Deus haveria de fazer hoje entre nós na igreja, no período da nova aliança, onde uns socorrem aos outros, uns levam as cargas dos outros. Moisés precisava encontrar, em primeiro lugar, uma liderança capacitada, amadurecida. Veja que no versículo de número 21, Jétro lhe diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Uma liderança capacitada, uma liderança amadurecida. Então, isso era fundamental. Não se tratava de qualquer pessoa inexperiente que poderia ser encarregada deste fardo. Era necessário que o povo fosse abençoado com o estabelecimento de líderes capazes.
para que, ao serem colocados naquelas funções, aqueles homens não trouxessem dano ao povo, mas sim benefício. Deveriam ser homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecessem a avareza. Gente que fosse usar a sua posição de autoridade para benefício dos liderados e não para benefício próprio. Gente que não fosse ceder à tentação de vender as suas decisões, vender a sua influência por qualquer dinheiro, por qualquer oferta. É interessante, meus irmãos, que este requisito é o mesmo que o apóstolo Paulo vai apontar para os presbíteros e para os diáconos, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. São pessoas que devem amar mais a Deus do que a qualquer outra riqueza. Amar o povo de Deus e ter o desejo de servir ao povo de Deus, mais do que o desejo de servir a si mesmos e de se enriquecerem, beneficiando-se indevidamente da função e da autoridade que receberam. E então, nós temos este primeiro princípio, uma liderança capacitada. Depois, o que nós vamos ver aqui é que Moisés também recebe de Jetro o conselho de que esses homens deveriam ser representativos. Ou seja, eles deveriam ser selecionados dentre o povo. Procura dentre o povo. O povo então escolherá e apontará os seus próprios líderes. Nós não temos essa informação aqui no texto do Êxodo, mas você deve se lembrar que mais tarde, lá no livro de Deuteronômio, houve uma recapitulação da história do Êxodo. E se você pode abrir a sua Bíblia comigo, eu convido você a fazer isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, nós vamos ver Moisés recontando essa história. Nós vamos ver que o povo participou disso. Veja que no capítulo 1, a partir do verso 9, nós temos a nomeação de auxiliares sendo recapitulada. Quando Moisés vai confirmar a aliança de Deus com o povo de Israel antes que o povo entre na terra de Canaã. E lá mesmo, em Deuteronômio, capítulo 1, verso 9, vamos ler o seguinte: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Veja que aqui então nós temos detalhes que não nos foram dados na exposição do texto de Êxodo. Agora nós ficamos sabendo que Moisés disse ao povo: vocês escolham estes homens e os enviem a mim. Um princípio que é precioso no nosso sistema de governo bíblico presbiteriano. A ideia de que a igreja precisa reconhecer a sabedoria, a experiência, a maturidade de seus líderes, e ela deve eleger seus líderes. Irmãos, quanta coisa errada a esse respeito nós temos encontrado. Um amigo meu, pastor, homem de Deus, tinha um avô, pastor de uma igreja, de uma determinada denominação que você certamente conhece. E esse homem tinha uma igreja com cerca de 4.000 membros. E ele convidou esse meu amigo pastor presbiteriano para herdar a igreja. Falou: meu neto, eu tenho uma igreja de 4.000 membros que eu queria deixar para você. E pela boa mão de Deus, esse homem do Senhor, com quem eu tenho o privilégio de desfrutar de uma bela amizade, disse: vô, não posso pegar. Não é assim que os líderes são escolhidos na casa de Deus. Isso aqui não é monarquia, não é o filho do pastor que vai herdar a igreja, é a igreja que precisa dizer: esse irmão é qualificado para nos pastorear. Neste irmão nós reconhecemos a virtude, a maturidade e a experiência, para que ele seja o canal da bênção de Deus na nossa vida. Faz toda a diferença, não faz? Mas infelizmente tem gente transmitindo a igreja como se fosse inventário, como se fosse herança de família. Mas o povo pertence ao Senhor Deus e as ovelhas são dele, não são ovelhas minhas. Tenho dito a vocês, eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui, não estou com pressa de ir embora, amo esta igreja, estou feliz nessa aqui.
Mas se um dia eu sair, eu espero que você continue aqui, seguindo a Jesus aqui. Porque o que eu estou tentando fazer, com todas as minhas limitações, é levar você a seguir Jesus. Jesus é muito melhor do que eu. Siga Jesus. E no dia que eu fizer alguma coisa errada, tenha a bondade de me corrigir, como falamos hoje na aula da escola dominical. Mas se um dia eu precisar sair, continue seguindo a Jesus. Jesus não vai embora daqui. As ovelhas são dele. E a liderança da igreja precisa ser representativa desta maneira. Deve ser uma liderança qualificada, deve ser uma liderança representativa, deve ser uma liderança escolhida pelo povo do Senhor. Então, era gente do povo de Deus, gente que o povo de Deus escolheu, gente que o povo de Deus reconheceu como capacitada, como amadurecida para o exercício dessa função. Gente que estava disposta a trabalhar. E aqui então nós temos as bases daquilo que para nós será muito importante mais tarde. É uma bênção, meus queridos irmãos, compartilhar trabalho na igreja. E isso não se refere apenas e tão somente aos líderes. Claro que eu tenho grande conforto quando as decisões difíceis são tomadas de maneira colegiada. Graças a Deus, eu posso dizer, quando preciso comunicar alguma decisão difícil, uma decisão dolorosa, que não tomei essa decisão sozinho. Mas isso é o privilégio de compartilhar a liderança, mas existe também o privilégio de compartilhar o serviço em coisas que são igualmente importantes. Nós estamos em reforma aqui e foi muito bom ver a participação de tanta gente que trouxe o seu conhecimento, a sua expertise para escolhermos os equipamentos de som. Estamos agora vendo a questão do gesso. Tem gente que tem expertise na área do gesso e vai nos ajudar com isso. Que coisa boa e maravilhosa! E cada área da igreja tem gente que conhece alguma coisa. É para mexer no microfone, é para tocar os instrumentos musicais, é para servir o cafezinho, é para fazer a limpeza, é para tanta coisa, para coordenar o trabalho com as crianças, para dar aula na escola dominical. Ninguém de nós sabe tudo. E a bênção de Deus é quando cada um de nós está assumindo a sua parte no serviço. Ou seja, você tem aqui no finzinho da primeira sessão do livro do Êxodo, onde nós temos Deus prefigurando toda a igreja, que Ele vai resgatar, tirar do pecado, como tirou Israel do Egito, que Ele vai guiar nesta vida, como guiou Israel através do deserto, que Ele vai abençoar, trazendo gente de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, como Ele trouxe Jetro, e que Ele vai abençoar, fazendo com que um cuide do outro, um aconselhe o outro, como aconteceu nessa troca em que Moisés abençoou Jetro e Jetro abençoou Moisés. Todo mundo vai trabalhar junto, a liderança vai ser compartilhada, todo mundo será capaz de receber e de dar conselhos, todo mundo vai ajudar ao seu irmão, e todos eles vão entender que desta maneira Deus é quem está fazendo toda a obra. E aí não tem ninguém cansado, e aí não tem ninguém estressado, e aí não tem ninguém sobrecarregado, como que dizendo: Senhor, eu não aguento levar o fardo. Não é curioso? Moisés mais tarde vai pedir para morrer. Agora aqui ele talvez ainda estivesse novinho, né? 82, 83, estava moço para os padrões daquela época. Mas mais tarde no deserto ele vai dizer: Deus, chega, não aguento mais esse povo. Teve um outro que falou chega para Deus também, você lembra quem foi? Um tal de Elias. Essa foi a coisa mais legal que eu penso, né, existir quando a gente pensa que Moisés pediu para morrer porque cuidar do povo era demais para ele, e Elias pediu para morrer porque cuidar do povo era demais para ele. Teve um lugar que Moisés e Elias estavam batendo papo. Você lembra onde foi? Foi no Monte da Transfiguração. E aí você vai lá e lê no Evangelho de Lucas que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito das coisas que estavam para acontecer. E sabe o que estava para acontecer? Jesus ia morrer pelo povo. Eu não tenho a transcrição do diálogo, mas não seria demais, não seria arriscado falar uma bobagem aqui, se nós disséssemos que Jesus está dizendo assim: Moisés, né? Você achou que dava para você, cara? Dá não. Elias, você achou que dava conta? Não dá. Esse serviço pode ajudar para mim. Morrer pela igreja sou eu. Vocês foram chamados para levar as cargas uns dos outros, para socorrer uns aos outros, mas fazer isso com a minha ajuda, porque o meu fardo é leve,
porque o meu jugo é suave. Não tentem fazer isso sem mim, porque eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Cante comigo. Careço de Jesus. Sem ti, eu não consigo. Entendam. É Jesus. Isso, meus queridos irmãos, tem tantas e tantas aplicações para nós. E eu queria então tirar aqui agora algumas lições. A primeira, você já parou para pensar que Jetro poderia ter ouvidos, ou melhor, Moisés poderia ter ouvidos surdos para Jetro? Porque era um midianita. E ele poderia ter perdido a bênção de aproveitar um conselho tão sábio assim, só porque ele não tinha a fonte emissora desse conselho na mais alta conta. Esse menino não tem pedigree espiritual, ele não é israelita. Essa é uma questão importante. Nós tendemos a desprezar conselhos que recebemos dependendo da fonte. Bom, existem fontes que devem ser suspeitadas e com razão. Não é qualquer canal de notícia, por exemplo, hoje em dia, que a gente pode confiar no que está sendo veiculado ali. Mas a gente precisa tomar cuidado para analisar os conselhos e estar aberto à repreensão, ao encorajamento, ao conselho sábio dos nossos irmãos ao nosso redor. Você ouve bem os conselhos que são apresentados a você? Ou você é cabeçudo bem, orgulhoso? Eu sei o que eu estou fazendo. Jetro, pode deixar. Deus fale comigo. Profeta aqui sou eu. Põe-se no seu devido lugar, o midianitazinho de Betigel. Nós estamos sendo humildes, irmãos. Nós precisamos ser humildes. Deus está trazendo gente de todo quanto é lugar aqui e está trazendo essas pessoas para colaborarem com o nosso crescimento espiritual. Jetro foi lá e abençoou Moisés. Você ouve o conselho? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta importante. Você trabalha em equipe? Você aceita ajuda? Ou só você que sabe fazer do jeito bom? Só você que consegue fazer do jeito que precisa. Os outros, ninguém consegue. O seu padrão de perfeição é tão alto que você simplesmente não quer contar com a ajuda de ninguém, não quer trabalhar em equipe. Quanta humildade foi necessária para Moisés acatar esse conselho de jeito. Sabe o que acontece quando a gente não faz isso? A gente sofre e os outros sofrem. Jetro falou: Moisés, o que é isso que você está fazendo com você? Você está se acabando aqui. E o que é que você está fazendo com essas pessoas? Estão esperando o sol do nascer do sol até o pôr do sol. O povo está cansado, você está cansado. Ninguém está abençoado, porque você não trabalha em equipe, porque você não aceita ajuda, porque você não delega, porque você não pede apoio. Isso deveria ser tão importante para nós, meus irmãos, que nós não deveríamos fazer sozinhos aquilo que nós podemos fazer juntos. E algo que pode ser feito por uma pessoa na igreja, a gente deveria sempre tentar fazer com 2, com 3, com 10. Não, mas não precisa esse tanto de gente. Mas eu não estou interessado na excelência da tarefa apenas. Eu estou interessado na comunhão, eu estou interessado no socorro mútuo. Aconteceu ontem, só havia 2 irmãos que podiam vir ajudar para montar o som aqui. Às vezes vai ter pouca gente, mas na primeira vez tinha 10. Eu não cheguei e disse assim: não precisa não, já deu. Não tem 10, se arrumar mais um, traz. Tem vaga, porque todo mundo é bem-vindo para ajudar. Isso precisa ser importante para nós. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos servir a Deus servindo uns aos outros. Terceira questão importante: nós precisamos dar graças a Deus pelo nosso sistema de governo. Veja, uma vez alguém me perguntou assim: pastor, nós na igreja presbiteriana, nós temos os presbíteros porque é o sistema que mais dá certo? Eu falei: não. Mas então por quê? É porque é o sistema que está na Bíblia. Porque existe algum sistema onde um ser humano participe e não tem o potencial de ter alguma coisa errada acontecendo? É possível perverter o pastorado e desejar o pastorado por razões impuras. É possível perverter o presbiterato e desejar o presbiterato por razões impuras. É possível perverter qualquer coisa. Todos os atos bons podem ser feitos com intenções más e com isso se tornarem atos maus. O sistema presbiteriano de governo
prova de pecado. Isso é bíblico. É isso que nos interessa. Nós estamos atrás da sabedoria divina para aqui. E é importante, então, valorizarmos isso. Eu não tive chance, estava na conferência de aconselhamento bíblico na semana passada. Esse sermão, ele é um eco ainda daquilo que nós falamos na semana passada. Ele teria sido mais propício de ser pregado na semana passada. Mas o Salmo 127 também tinha suas conexões com o dia do presbítero e do diácono. Nós precisamos encorajar aqueles que nos lideram. E precisamos também estar dispostos ao serviço. E aí vem uma pergunta. Tinha líder de 1000, tinha líder de 100, tinha líder de 50, tinha líder de 10. E tinha liderado de um mesmo, estava tomando conta de si. E apoiando os outros. Mas todo mundo pode servir. Todo mundo pode colaborar para que o fardo daqueles que estão em posição de autoridade seja mais leve. Não estamos falando de uma instituição onde tudo aquilo que a gente descobre que não está bem tem que ser feito um ofício e enviado ao conselho os presbíteros que resolvam. Não. A saúde da nossa igreja também será verificada no fato de que todo mundo que está aqui está disposto a trabalhar. Eu fui militar por 3 anos, você sabe um pouco dessa história. Fiz o ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E um dia, parece brincadeira, né? Mas não é, o Sargento Garcia. Porque tem um Sargento Garcia no filme do Zorro, né? Você sabe, né? Então um sargento lá chamava Garcia mesmo. O Sargento Garcia chegou lá e falou assim: eu preciso de um voluntário. Ninguém se prontificou. Aí chegou o tenente, colocou todo mundo em posição de flexão, mandou a gente pagar um monte de flexão lá e falou assim: vocês estão servindo a Força Aérea Brasileira, vocês são guardiões da nação. Aqui, por definição, todo mundo é voluntário. Próxima vez que eu pedir um voluntário, eu não quero ver um ficando para trás, todo mundo vai dar um passo à frente. Lá nós desenvolvemos até uma palavrinha que tratava a respeito disso, chamada voluntório, que é um voluntário obrigatório. Mas todos eram voluntários. Você sabia que no momento que você entrou para a Igreja de Cristo, você é um soldado nesse exército, e você é um voluntário? Você entrou aqui para servir? Você entrou aqui para dizer: eu não posso nada sem Cristo, mas em Cristo eu vou servir ao meu irmão, eu vou levar a carga um do outro, eu vou trabalhar pelo bem do reino, na força do Espírito Santo, eu vou pagar o preço de ser um só coração com você, e por mais que as trevas me gritem e nos tentem separar, com os olhos em Cristo nós vamos unidos andar. É disso que nós estamos falando. Aqui todo mundo é voluntário. E essa é uma questão importante também. E assim, meus queridos, nós temos muitas lições práticas aqui. E eu fico me perguntando: o que mais que eu posso dividir? O que mais que eu posso envolver as outras pessoas ao meu redor para que façam comigo? E se você tiver alguma ideia, e se você quiser caminhar junto, vem falar. Pastor, eu gostaria de fazer determinada coisa, eu não vi sendo feito isso, eu não vi sendo feito aquilo. Louvado seja Deus pela sua iniciativa. Isso é importante, meus queridos. Particularmente importante em pequenas comunidades, onde com um número mais reduzido de membros, nós temos a oportunidade de fazer isso. Às vezes, a igreja tem muito recurso, tem muito dinheiro, paga alguém para fazer. É possível? É possível, mas não é tão glorioso. Certa feita, numa igreja, eu convidei uma irmã que tinha 3 filhos em idade da União de Crianças Presbiterianas para nos ajudar numa programação das crianças. E aquela irmã era uma mulher de muita posse. E a resposta dela foi: não, pastor, eu não gosto de envolver com essas coisas. Não. Contrata aí um palhaço, um mágico, põe na conta que eu pago. E eu disse: não, irmão, eu não estava pedindo dinheiro. Eu não estava pedindo do que é seu, eu estava pedindo de você. É completamente diferente. E é muito mais valioso. Dinheiro que não pode pagar o que eu te pedi. Aliás, nem sou eu que estou pedindo, é Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso e trabalhar juntos. E essa é a beleza de quando muitas vezes até temos recursos, graças a Deus, eles estão sendo investidos na nossa reforma. Mas tem coisas que a gente até vai ter um recurso e não vai querer gastar com ele. A gente vai querer ver as pessoas envolvidas, as pessoas se apresentando. Que glória é essa? Porque esse sistema percorreu todas as páginas da Bíblia. Vá ao Novo Testamento
E quando você lê os evangelhos, você vai ver que os anciãos de Israel se reuniram no Sinédrio, que Jesus falava com os anciãos, e que Paulo depois, quando saiu nas suas viagens missionárias, visitando as cidades do mundo romano, ele elegia presbíteros nas igrejas por onde passava. Esse padrão é o padrão de Deus para o seu povo. Autoridades representativas, autoridades qualificadas, autoridades que são eleitas pelo povo, autoridades preparadas, reconhecidas por Deus, cheias do Espírito Santo, e todos trabalhando juntos. Foi para isso que Deus nos resgatou. E nós vamos fazer isso não porque somos capazes, porque sabemos que sem Cristo nós nada podemos fazer. Nós vamos fazer isso porque Ele já fez todo o trabalho. E Ele já nos chamou para descansarmos nele. E agora a gente trabalha porque já descansa naquele que nos salvou. A gente trabalha e serve uns aos outros porque o fardo que nós carregamos é leve e nos permite dedicar a nossa vida aos nossos irmãos. Pense a respeito disso, querido, e responda a pergunta: como é que eu estou servindo? Como é que eu estou ajudando? Que trabalho da igreja seria afetado se eu parasse de comparecer? Onde a minha contribuição poderia se dar? Eu não estou dizendo que isso precisa acontecer todo o tempo com absolutamente todo mundo. Existem épocas em que as ovelhas feridas, com a patinha machucada, precisam ficar sentadinhas no banco sarando de alguma coisa. Mas se você está saudável, se esse não é o seu caso, então procure servir. Porque esse é o plano de Deus para o seu povo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim, cuidando uns dos outros, servindo, honrando a liderança e abençoando a comunidade do Senhor com a nossa presença, com o nosso encorajamento. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.